Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Muita gente talvez não saiba, mas Sorocaba tem 3 instâncias de região, né? Nós temos aqui uma região administrativa, uma região de governo e uma região metropolitana, que é a mais nova de todas, criada em 2014. Essa região metropolitana integra, ou pretende integrar pelo menos, né, 27 municípios e, segundo dados aí oficiais, movimenta aí um PIB estimado no final de 2024 para 2025 de 80 bilhões de reais. Mas o que é uma região metropolitana, afinal, né? Por que pouco se fala, para que ela serve, quais são os objetivos? Os objetivos estão definidos em lei: promover a integração regional, o desenvolvimento, atender demandas comuns, melhorar a vida da população, enfim, é o velho propósito da união faz a força, né? Para falar com mais propriedade dessas implicações, dos adensamentos urbanos, inclusive fazendo paralelos com situações vividas fora daqui do Brasil, a gente recebe hoje, pela segunda vez, o que é uma alegria, porque ele veio na primeira temporada do podcast e veio, inclusive, falar de cidades, mas acabou falando sobre pesquisa e universidade. Aí nós gostou e chamou de novo. E daí ficamos fregueses e chamamos, estamos explorando ele pela segunda vez. Quem está com a gente aqui, então, é o coordenador, entre outras coisas, né? Porque se eu for falar o currículo dele, nós não saímos daqui hoje. Entre outras coisas, é o coordenador do curso de mestrado em Comunicação e Cultura da Uniso, professor Paulo Celso da Silva. Vai ser difícil chamá-lo de professor, porque a gente se conhece há tanto tempo, mas enfim, vamos lá, o protocolo, a liturgia pede isso, né? Paulo, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer, né, para falar de um tema do qual todos nós participamos, né, que é Sorocaba, muito mais do que região metropolitana de Sorocaba, também Sorocaba e o principal, né, o sorocabano e os moradores da região, porque a região que a gente comentava antes, um pouco antes de iniciar, né, não é uma região metropolitana com uma dimensão territorial, é uma dimensão política. Então, se uma cidade faz fronteira, por exemplo, e não quiser participar, não é problema, porque é uma questão política, né, de envolvimento político e não territorial. Só uma coisinha, você esqueceu de falar, professor, da Uniso, e a Uniso tem um observatório. Eu ia emendar. Porque falam que é de cultura, por que ele está falando da região metropolitana? O Paulo também atua no Observatório de Desenvolvimento da região metropolitana de Sorocaba, da Uniso. Universidade de Sorocaba. Universidade de Sorocaba. Nossa prestigiada universidade. Exatamente. E eu começo perguntando: o que o Observatório já observou em relação ao desenvolvimento da região ao longo desse tempo? Qual que é o perfil da região? O que nós podemos falar da região metropolitana de Sorocaba? Bom, de maneira rápida, né, para saber por que surge um observatório da região metropolitana na Universidade de Sorocaba, é um projeto com financiamento do CNPq que foi aprovado. Nesse projeto, é um projeto acadêmico, né? Foi mandado o Observatório da região metropolitana, como é um projeto que é um edital para as reitorias, então é um projeto da Pró-Reitoria de pesquisa. Então, sendo assim, são os 4 programas da Uniso, eles precisam estar envolvidos, senão o CNPq não financiaria. Então, o financiamento que eles deram foram 20 bolsas para mestrado e doutorado. Cada programa ficou com 5 bolsas. Eu mesmo tenho 2 alunos de doutorado que tem bolsa do Observatório, já tive um de mestrado que já defendeu, e todos os programas
tem essa quantidade de bolsas para produzir, né? O farmácia pegou a parte ambiental, a parte de saúde, a educação pegou a parte da educação mesmo, educação ambiental, então, a comunicação pegou a educomunicação e a parte de marketing, de propaganda ligado, e também que é o caso dos dois alunos meus que trabalham com os pescadores. Então, os pescadores como agentes ambientais de preservação do rio. E o PTA, que é o programa tecnológico, né, de pós-graduação tecnológico, também trabalhando com dados da região metropolitana, com a questão do desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento industrial, que é o foco deles. Então, e para isso a gente teve que escolher no primeiro momento, o que exatamente ia ser trabalhado. Então, os 4 programas trabalham com foco no Rio Sorocaba. Então, assim, vocês, na realidade, é um observatório, região metropolitana, mas vocês têm um foco, vocês não fizeram ainda um estudo. Vou colocar bem assim, ó. Quando você vai fazer uma agência, que existe uma agência aí da região metropolitana. Foi criado a região metropolitana, foi feito edital, os conselhos, e foi feita uma agência, né, que, vamos dizer assim, seria a condutora disso. A cada 2 anos é feito um rodízio, né? Um rodízio de prefeitos, né? Prefeito tal, já foi Sorocaba, o último foi São Roque, agora é Herculano, que é de Itu. Que, aliás, não veio. Foi convidado, mas não veio. Então, a gente também chamou de São Roque e não veio. Que aí agora vai nossa pergunta. O nosso objetivo é o seguinte: vocês estão estudando e vocês estão vendo, né? Mesmo sendo uma coisa mais definida para cá ou para lá, mas vocês estão vendo o globo. E talvez vejam alguma coisa que a gente não viu. Eu não vi nesses 2014, já vão para 12 anos. Tá? Eu não vi nada. Estou sendo bem assim honesto, não falo assim, olha, existe um projeto, olha, conseguimos desenvolver o IDH da região metropolitana de Sorocaba. Não vi nada disso. Não, nós conseguimos aí resolver o nível de industrialização de municípios que estavam desindustrializados, conseguiu aumentar por conta de um projeto da região metropolitana. O que eu vejo são a cada 2 anos prefeito mudando, colocando alguém lá do seu partido, alguém que perdeu uma eleição para fazer o direcionamento, mas assim, aquilo que está no papel não está sendo feito. Não, eu não estou vendo um resultado prático disso. Aí eu pergunto, né? Já vou fazer a pergunta do milhão do bilhão. O que a região metropolitana, existe alguma coisa, fala assim, nesses 12 anos, tá? O que foi feito, o que projeto saiu da região metropolitana para que desenvolveu os municípios, que houve um incremento de desenvolvimento dos municípios. Que o trabalho que eu estou vendo da Uniso, e é um trabalho bem interessante, eu acho que vocês pegaram tipo assim, a gente não consegue pegar aqui, vamos fazer uma coisa que dê um resultado. Estou vendo a questão ambiental, estou vendo o pessoal aí mexer com as pessoas. Ao que eu estou percebendo, vocês viram, olha, do limão vamos fazer uma limonada e vamos fazer alguma coisa de útil, tá? Porque você, dentro de um projeto desse que você está me falando, ambiental, tem um projeto útil. Você quando fala de uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, teoricamente, mas pelo que eu conheço da Uniso, busca-se um resultado útil de conhecimento. Só que talvez vocês estejam dando mais resultado do que a própria região. Essa é a minha questão. Dá para pôr na tela? Pronto. Não sei se você vai subsidiar um pouco, mas está aqui. Nós estamos vendo aí, o Luiz traduz aqui, que é Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Esse aqui é de 2000, tá? População, que se faz a cada 10 anos, mas o último, 2010, se for no IBGE, lá não fizeram. Hoje tem até um outro, que é um pouco mais atual, que é o Índice de Desenvolvimento, que a FIRJAN, no Rio de Janeiro, está calculando, a Federação das Indústrias. Mas eu fiz até um comparativo, né? A gente pegou num programa nosso lá para ver se houve mudanças até no Brasil inteiro, em relação, assim, os municípios do IDH 2000 aos índices de 23 e 24 da FIRJAN, e não mudou muita coisa, não. O Brasil continua meio que estagnado nesse ponto. E o que a gente vê aqui? A gente vê aqui municípios, por exemplo,
Sorocaba. Não, esse aqui a Sorocaba não está aqui, né? Está aqui. Sorocaba muito alto, tá? Muito alto. Depois você vai vendo alto, tal, salto médio, baixo. Você vê assim, como que eu posso falar? Não chega assim uma disparidade, mas você tem aí diferenças de DH numa região, tá? Quando houve a região metropolitana de Sorocaba, eu imaginava até que um dos objetivos seria tentar diminuir essa disparidade, que a gente tem Campinas. Campinas, quando você olha o mapa de Campinas, os municípios do entorno de Campinas têm um desenvolvimento e uma paridade com a cidade de Campinas maior. Sorocaba, inclusive, teve muitos momentos lá, tinha ramal da fome lá para baixo, né? Lá no sul do estado. É Vale do Ribeira, né? É isso. Então, eu falar, o objetivo talvez seja equilibrar isso. Mas, como eu falei, não teve nada disso. O que dá para concluir disso, Paulo? Não no quadro, mas desse momento. Qual é a nossa realidade hoje? É o que a gente começou conversando aqui. Como não é uma região metropolitana que tenha que está ligada territorialmente, mas está ligado politicamente, se a gente pensar de 2014 para cá, de cada 2 anos muda a sede. Tudo bem, né? Muda a sede. Mas de cada 4 muda a política. Mesmo que o cara foi reeleito, outros conchavos, são outros acordos, sim. E isso vai refletir exatamente na configuração de como é que a coisa está se dando. Então, se a gente pegar há um tempo atrás, principalmente na área de humanos, o que se falava é que as grandes empresas não têm nenhuma preocupação moral com o território. Ela ocupa a parte do território que interessa para ela e o que não interessar fica de lado. Então você pega a empresa, a Toyota vai colocar onde ela quer colocar. Onde tem melhor infraestrutura, isso em qualquer lugar do mundo é assim. Não, mas mesmo na parte ambiental, se vai destruir ou não é problema dele, depois eu faço uma outra coisa. Uma compensação. Então as empresas pareciam o vilão. Hoje quem não tem compromisso moral com o território são os políticos. Aí a coisa dificulta. Ele falou que não ia falar nada, mas eu concordo. E era você que ia falar mal, hein? Eu não ia falar mal. Não estou falando mal. É uma constatação, tá certo. O IDH, ele é uma média. Se a gente olha isso aqui, muito alto, alto e médio, puta, que bonito, né? Não tem nenhum vermelhinho aqui mais, muito baixo, não tem nenhum sem informação, que ótimo. Só que isso não reflete uma distribuição dessa riqueza nesse território, de jeito nenhum. Tanto que é o que a gente comentava. O cara em Capela do Alto vem para Sorocaba para ir no médico, para ir no regional. O cara de Tatuí não dá o hospital lá, vem para cá. Foi feito um segundo regional em Sorocaba, porque regional em Sorocaba você já tinha um, não podia ter sido feito em Itapetininga para atender uma outra parte e tal, mas não. Uma descentralização mais inteligente da saúde? Vai ser feito em Sorocaba porque aqui tem mais deputado, aqui tem um poder político maior, se traz para cá. Região metropolitana, as favas. Então, é uma região metropolitana que a hegemonia não é da região metropolitana, é de uma cidade, que é o caso de Sorocaba. Daí fica difícil, né? Você melhorar essa distribuição. Então, o ramal da fome continua existindo. Aqui, né? Daqui para baixo. Não é só daqui para baixo. Por que aqui não está verdinho alto? Esse verdinho vem até aqui, até Tapiraí, até Ibiúna, e aí começa... Do Vale e vou falar mais, tá? Quando a gente fala, por exemplo, assim, o médio, o muito alto Sorocaba, isso a gente tem que colocar. Quando a gente fala assim, o nível de DH, Sorocaba hoje deve estar com 7,8, 7,9, quase 8, se já não chegou ao 8. A partir do 8 é autodesenvolvimento, tá? A partir do 8 é autodesenvolvimento, 0,8, né? Vai até 1. Mas esse médio, esse baixo, o médio, ele é um nível, vamos dizer assim, bem abaixo do que é um alto. Tá? Quando a gente analisa IDH,
As diferenças é tipo assim, esse aqui é água, esse aqui é vinho. Tá? Não é uma coisa assim perto, próxima. Então, por exemplo, as possibilidades que você vê em Sorocaba, você vê um décimo em Pilar do Sul. Tá? Eles não têm um décimo aqui como você falou, questão médica, questão saúde, questão e outras coisas, eles não têm o potencial que tem em Sorocaba. Tá? E poderia e deveria ser descentralizado. Por isso, quando você vai nas estradas da região, ou você vai aí nos centros de saúde, você vai nos hospitais regionais, a quantidade, as famosas ambulâncias que ainda continuam vindo para cá, é gigante. Onde deveria ter um atendimento aqui. Deveria ser. Essa é uma coisa fácil de resolver? Não, lógico que não. Naquela história, o pessoal sempre tiveram uma vez até que trazer médico cubano, porque os médicos não queriam se interiorizar. Mas para isso serve a região metropolitana, para o pessoal sentar e como nós vamos resolver. Só que ninguém senta para resolver. Não, porque então não tem um interesse com o território, tem interesse político. Sim. Mesmo que e fica uma política, além da política partidária, que não é problema política partidária, o problema é que está rachado. Se eu não vou fazer nem que isso, a outra cidade é do partido X e da direita ou da esquerda, e eu sou desse outro lado, então não vou fazer porque eu não quero ligar com eles. Pelo contrário, você começa a ver até boicotes. Se existe aí uma disparidade, tipo assim, um antagonismo grande, há algum projeto que foi feito, vamos que não tem o projeto, né, mas se tivesse, esse mês, esses 2 anos está com o prefeito X. Depois de 2 anos vem um partido totalmente oposto a esse, nossa, parou tudo. Não vai dar seguimento. E aí a gente já tem problemas no Brasil, que é aquela famosa questão, né, de política de governo, política de Estado, né? Que são governos aí de 4 anos que mais não têm aquele compromisso de manter boas ações de um governo passado. Pelo contrário, seja boa ou seja ruim, tem que acabar. Né? Agora imagine quando você faz uma mudança a cada 2 anos. Não vai nada. A gente que acompanhou sabe disso. Tem algum paradigma de região metropolitana daqui do Brasil, de fora, que funcione, que siga um padrão que minimamente a gente pudesse se espelhar, entender? Bom, que tem paradigma, tem. Ou é um fenômeno geral? A gente está falando de Sorocaba, mas a região metropolitana, qualquer que seja ela, em São Paulo, tem essa dinâmica também? Ou como é que é? Aqui Então, se a gente pega fora do Brasil, existe uma preocupação de manter os ganhos sociais. Então, não é porque o meu partido não teve esse projeto funcionou com o outro, que a gente vai acabar com ele. Então, ele vai continuar, o ganho social continua. Eu vou fazer do meu jeito, mas vê a Alemanha entra a Áustria, entra a direita, entra a esquerda, mas o projeto continua. O objetivo continua. Porque aquilo foi um ganho social, não foi dado. Nenhum político dá nada para ninguém, é a população que conquista. E isso aqui, lá fora, onde for, ninguém dá nada. É básico do capitalismo. O capitalismo não distribui nada. Ele concentra, é acumulação. Então, o político também, ele está defendendo o interesse da população e do cara que banca a campanha. Tá, tudo bem, esse é o jogo político, mas o ganho social eu vou cortar só porque foi o outro e eu não fecho com o outro é cadeieiro, o outro é não sei o quê. Então fica patinando, não é mesmo? Fica patinando, é um passo para frente, 2 para trás, um para frente. Isso explica porque toda vez que tem eleição, é muito comum na mídia, né, eles mostrarem lá o quadro, né, do que elegeu. Vamos ver o mapa político, como é que fica. Ou seja, não é o mapa da região, é o mapa político. Então você não vai ver a curva. Aqui, por exemplo, não é o muito alto, muito baixo. Aqui é o PS, o Partido X, pegou tantas cidades, aqui tantas cadeiras. Isso mais ou menos explica essa disparidade. Né? Eu vou falar até mais longe, Zé. Você, por exemplo, assim, tá?
Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar assim, eu vou chutar 2 cidades. Vou colocar aqui, Sarapuí. Sarapuí é mesmo partido de Sorocaba. Nossa, vai ter o partido, tem a convenção partidária, vai lá, o pessoal vai no churrasco, sabe? Bacana, os dois saem de mãos dadas, tal. Mas vai vir um projeto, uma verba, alguma coisa, Sorocaba vai pegar para ela, porque o voto de Sorocaba é para Sorocaba. E ele não vai deixar vir para Sarapuí. Porque ele não vai. O objetivo, e aí é uma coisa que eu acho que eu entendi o que ele falou, eu concordo. Hoje é um problema de Brasil, e a gente vê isso aí. Não está se discutindo melhorias sociais. Hoje inverteu-se de tal forma o jogo político que, assim, a política, falo novamente, política é boa. A política em si é boa. Quem deixa ruim é você. Tá? Mas a política é um meio. A política é o meio para atingir questões, para atingir melhorias sociais de uma sociedade. Só que a política no Brasil virou o fim. Hoje a sociedade é que mantém essa política e essa política suga a sociedade. Hoje nós vemos aí uma disparidade. Infelizmente no Brasil está assim. Haja visto que a gente veio de penduricalha, agora com vorcário, essas coisas. Tá aí. Não, mas faz sentido. Não, e é interessante se a gente avaliar que as regiões metropolitanas, não vou falar só de Sorocaba, né, mas no modo geral, elas ficam a reboque da conveniência política, né, das lideranças. Não sei o quê. Eu, como parlamentar daqui, eu vou lutar pela minha região, não sei o quê, eu vou investir na minha região e tal. Se isso é verdade, se isso fosse verdade, a gente estaria no céu, porque pelo nível. As coisas que eu mais ouvi enquanto fui jornalista foi falar: Sorocaba chegou a ter 6 deputados, 4 estaduais, tem um leitor do jornal, que eu não vou citar o nome aqui, mas esse cara era especialista em fazer paralelos. Veja você, Santos tem muito menos coisa. O Poupa Tempo de Santos dá de 10 de Sorocaba, não sei o que, tal equipamento de tal cidade é muito melhor que Sorocaba. Rodovia, então, nem se fala. Então, a questão da representatividade, ou seja, a tal da integração. Então, se a gente pegar o transporte, né, o transporte não vai ser decidido na prefeitura, vai ser decidido na Via Oeste. Sim. Tá concedido, né? Então, é a concessão. Foi feito, essa equipe ganhou, esse grupo ganhou. Tá, tudo bem, tá tudo dentro da lei, ninguém tá questionando isso. Mas o interesse de qualquer cidade, o interesse é o interesse deles, não o interesse da população. A briga para colocar lá passarela, né? Então tem que conquistar a passarela, depois a passarela, né, demora e tal. Então, vê, é nesse sentido que não existe, né, aí a região metropolitana. Você pegar, né, a gente estava de fora do Brasil, você pegar Barcelona, o passe de trem de Barcelona, ele vale, o de ônibus vale para a região metropolitana, você consegue andar, tem tempo. Tudo bem, o de São Paulo também tem tempo, é o comum, mas você consegue andar para várias cidades, com o trem é a mesma coisa. Então vai ter um trem que é metropolitano, que passa nas cidades e para e tal, e com horário e tal. Quando foi feito um consórcio de cidades inteligentes, a região metropolitana, o entorno de Barcelona, foi o primeiro a ser contratado. Quem queria participar daquilo? E como que você vai participar? Qual que é o potencial que você tem dentro do que se considera inteligente? Então, cara, não vai ser. Se a gente pegasse aqui, né, Sorocaba saiu aí a regra para economia criativa, regra para Smart City, tá bom, e daí? Votorantim tem o mesmo potencial que aqui,
Né? Qual que é o potencial de outro? Que não vai ser o mesmo, a gente não vai fazer tudo. Na realidade, a região metropolitana, né, quando você fala assim, infelizmente não funciona no Brasil, né, teria que ser repensado, e é uma necessidade você repensar essa política, principalmente municipal. Que esse é o problema, por exemplo, que tem em São Paulo. Vou colocar São Paulo. Quando você vê São Paulo, Sorocaba tem um problema em nível regional. A cidade de São Paulo, a cidade tem um problema em nível nacional. Como assim nível nacional? Saúde. Olha, São Paulo, o Hospital do Câncer, ou a USP, ou sei lá, o Einstein, né? Clínicas principalmente, vamos colocar uma situação pública, clínicas. Clínicas está desenvolvendo, o que é o Hospital da USP, né? A clínicas ligada à USP. Desenvolveu alguma coisa, está desenvolvendo, tal, aumentou leitos. O Brasil inteiro vem para São Paulo. O Brasil inteiro vem para a cidade de São Paulo. Você chegar, vamos trazer agora para o nível regional. Se Sorocaba chegar e falar, aumentou-se 200, 300 leitos. No outro dia, tem demanda para 1.000. Mas aumentou, porque a região toda vai mandar para cá. As pessoas não pensam, e é aquela questão do político, que o político, para ele é importante. Se vai fazer 200 e 300, mas vai vir 1.000, mas ele falou, eu fiz 300. É isso. O ganho dele é esse. Se vai atender todo mundo, não interessa, mas eu fiz 300, está aqui. Ninguém pensa, não, vamos fazer aqui em São Miguel do Arcanjo. O que você pode fazer? O que você pode fazer aqui em Tietê? Que você consiga descentralizar. Não se senta numa mesa de forma assim adulta, de forma assim pensada. Vamos fazer um mapa, estou falando de saúde, mas você podia falar educação, segurança pública, né? Como nós vamos trabalhar isso aqui? Segurança pública. Todas as cidades hoje têm guardas municipais. Como que uma Sorocaba, por exemplo, que é uma cidade grande, que tem uma GM, vamos dizer assim, com um número expressivo, como que ela pode auxiliar as cidades menores, treinando, por exemplo, guardas municipais. Aí realmente Sorocaba se transformar num foco, mas eu não vejo isso acontecer. Que nem esse do... É uma cultura também que a gente tem de concorrência, né? E é uma concorrência, às vezes, burra. Que não é inteligente, né? Você vê na escola mesmo, né? Professor falar que o aluno vai ser o concorrente dele. O dia que eu for concorrente do meu aluno, eu me mato, porque o cara é meu parceiro na educação. Não vejo concorrência nenhuma. Se precisar indicar um cara, eu indico. Se precisar dele, eu chamo. Agora, aqui não. Então, o que eu consigo para minha cidade, para meu, é tudo meu. É tudo privatizado, né? O meu. Né? Então, no observatório, a ideia é estudar o Rio Sorocaba e os problemas e soluções, e uma coisa que a Uniso busca fazer é o que eu consigo projetar disso aí, porque se eu não consigo projetar também, porque eu estou fazendo pesquisa, né? Então, porque ele não fica só em Sorocaba, o Rio Sorocaba passa em boa parte das cidades. Então, se ele pode ser recurso aqui, pode ser recurso em todas, desde a nascente até onde ele deságua, ele pode ser recurso. Mas e se ele é um problema aqui, vai ser problema para todos. Mas você tem que ir lá, estudar e tal. E teve uma experiência interessante há umas décadas atrás, que foi como se fosse uma Uniso avançada em Tietê, que foi uma iniciativa da prefeitura de Tietê, com a reitoria da Uniso, para montar um polo ali, para o cara não ter que sair de Tietê e vir fazer faculdade, com subsídio Então os professores saíam daqui, iam lá,
num espaço que foi arrumado, tinha um curso de pedagogia voltado para os professores da rede municipal de Tietê, tinha um curso de administração. Mas durou o tempo dessa primeira turma colar grau e o prefeito sair. Pô, que triste. Aí não adianta, a Uniso sozinha não tem, na época não tinha como continuar mantendo, porque não é só eu vou lá, vou dar aula. Quando vem uma avaliação do curso, o cara vai olhar, tenho 20 alunos numa sala, por exemplo, a biblioteca tem que ter tantos exemplares. Sim. Essa é uma avaliação do MEC. Então você leva uma estrutura para lá, leva a biblioteca, se tiver pedagogia tem laboratório, né, na área da educação, não são laboratórios mas você tem que ter um material, tem que ter a sala, tem tempo de gente que cuida lá. Então era uma parceria, mas novamente era uma coisa individualizada. Tem uma parceria hoje com várias cidades para dar um apoio no turismo. Até se encontraram na Uniso esses tempos aqui. Para isso, a Uniso, o pessoal lá dos cursos, criou como se fosse uma cartilha e vai para as cidades da região metropolitana para explicar o que é e como que aplica aquilo ali, voltar depois para ver o que resultado deu. E tem funcionado bem. Agora vai ter um evento, agora em junho tem um evento grande na Uniso, que é o MOB, que a gente pediu para que a organização do evento faça convite para os representantes, ou para quem for lá, quem puder ir, né, assessores da região metropolitana, para o observatório conversar com eles. Falar, nós temos um observatório com esse potencial. Então, no primeiro momento, você vê como a régua está bem baixa, né? No primeiro momento, a nossa ideia é conversar e ouvir. Falar, o que você precisa em Sarapuí? O que você precisa? Qual que é Falar assim, não precisa grandes pesquisas, vai no seu dia a dia, o que você precisa? Depois a gente vai conversar. Para no MOB do ano que vem mostrar resultado. Mas infelizmente vocês podem chamar, vai vir muito. Sabe, vocês vão chamar. Isso até é de experiência nossa, assim, de vida, né? Em gestão pública. Vamos chamar aí assessores, vamos chamar o prefeito, para participar. Tem uma reunião lá na Uniso, na Federal, sei lá. Aí vem a pessoa. Você é o prefeito de tal cidade? Não, eu sou assessor tal. E o que você sabe disso? Eu não sei, que está fazendo um trabalho lá. Eu sei. Como que. Aí você começa a ficar aquele filme que você começa a ver o passado para ver como que essa pessoa que não sabe nada chegou ali. Aí você chega no dia, o cara abre o prefeito lá recebendo o convite. Tem que ir lá, né? Pede pro Tião ir lá. Ele não tá fazendo nada esses dias, né? Ele tá tomando um café, ele tá fazendo um café, né? Então pede pra ele lá, fala que ele tá representando nós. Infelizmente é isso. Isso é a preocupação. E assim, é uma universidade chamando, buscando ajudar. Uma universidade não quer. Quando uma universidade, né? E eu defendo muito as universidades. Sempre coloquei isso. Eu acho que o papel da universidade é extremamente importante. As próprias universidades brasileiras, elas têm muita culpa, assim, em não trazer esse protagonismo. Porque muito do desenvolvimento mundial, você citou a Alemanha, eu cito o Reino Unido, Estados Unidos, muito do desenvolvimento vem da universidade. É mesmo. Tá? E aqui no Brasil, a universidade não tem esse protagonismo. Mas mesmo assim, vamos lá. Uma universidade, chega, a Universidade de Sorocaba, que tem um nome. Eu fiz, né? Eu não fiz Uniso, fiz Facas. Né? Me formei na Facas. Vai vendo. Minha filha faz na Uniso e gosta da Uniso, faz administração lá. Ela falou, vou fazer tal, vai fazer administração? Faz na Uniso. O pai fez lá, foi bom, pode fazer. Ela não está fazendo o que quer ver a cara bonita de ninguém. Que geralmente os prefeitos são tudo feio. Tem essa também. Fazer que nem o Trump fica xingando a mulher do Macron.
Ele quer resolver um problema, ela quer saber, não quer ver a cara, esse cara tem olho verde, não quer. Vamos trabalhar um problema. Mas não, as pessoas não têm essa dimensão. Então, nesse âmbito das universidades de Sorocaba, agora no fim do mês participo de uma banca, não vou contar o fim da história da banca, porque o cara não defendeu ainda. Mas o trabalho dele é um trabalho importante. Ele, na geografia, ele fez um mapeamento, né, o cara ele entende bastante de cartografia e de geoprocessamento, esse aluno, dos roubos de carros e celulares em Sorocaba, onde é que estão os focos, né? Cruzando dados, né? Como ele tem acesso, ele é bom trabalhar com isso. Ele pegou dados de várias secretarias, cruzou, aqui tem um... Pô, esse é um trabalho para políticas públicas, de segurança, né? E o menino lá da UFSCar vai defender agora é um mestrado dele. Eu lembrei do Capitão Nascimento lá do Tropa de Elite? Tropa de Elite 1. Aí quando ele foi mostrar o mapa do crime, lembra? Mas esse aqui morreu aqui, tava na praia com 3 facadas. Não. Morreu na praia afogamento. Morreu ali na praia. Ele tava com 3 facadas. É afogamento. Você quer me ferrar? Você quer mudar o mapa do crime? Aí as coisas que a gente vê. Esse tipo de trabalho que você falou, eu estava pensando aqui. Para política de segurança pública é primordial. Mas aí vai aquela história, como que a gente vai pegar, e aí é a grande discussão, né? Como que a gente faz um trabalho desse, que tem muito trabalho bom sendo desenvolvido no Brasil, mas que depois de uma tese de um mestrado, ou mesmo de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, morre. Vai para o escaninho e acabou. Infelizmente... teve um outro que é um trabalho interessante, da UFSCar também, fui banca desse aí, que a aluna, ela mostrou, ela era da prefeitura, do jurídico da prefeitura. Ela mostra o que deu errado com o shopping lá em Iguatemi, por que uma parte ficou a briga de Votorantim, não sei. Trabalho legal. E no fim, uma das coisas era um motivo besta, né? Que o cara da máquina, da Retro, tirou o marco do lugar. Sim, foi. E não colocaram. A história, se eu estou bem lembrado, foi que um taxista viu o marco lá tem um ponto de táxi ali antes, né? Quando era Esplanada, tem um ponto de táxi. E ali o taxista viu e falou: o que é isso aqui, né? Eu falei: isso aí, acho que é um marco, né? Não sei. Aí foram mexer e descobriram que 75% do shopping está dentro da área de Votorantim. Aí foi pega pra capar, porque lógico que o Votorantim reivindicou os impostos. Foi uma década. E quis cobrar, evidentemente, de Sorocaba o que foi repassado. Né? Exatamente, o repasse do período até então. Aí reza a lenda que teriam feito um acordo, ninguém nunca soube direito o que aconteceu. Se o Votorantim recuperou os valores, não recuperou. O fato é que hoje 75%, até pouco mais, bom, para começar, Iguatemi todo tem Votorantim, né? Não é de Sorocaba. Então, você vê, é um trabalho que muda até identidade, né? O cara era de Sorocaba, agora sou de Votorantim, muda a identidade do estabelecimento. Então, são coisas que conseguem antecipar, né? São trabalhos. Teve um trabalho no observatório, teve um trabalho que a menina mapeou, do tecnológico, do mestrado, doutorado tecnológico, ela mapeou várias coisas do Rio Sorocaba, com drone, geoprocessamento, e você vê, junto com o Unesp e o UFSCar. Era unido o Unesp e o UFSCar, o trabalho dela. Então, a parceria dá certo para gerar conhecimento que vai transformar alguma coisa. Mas aí também cai naquela, que a gente está rodeando, mas precisa de interesse político. Vamos lá, interesse político. É vontade, né? Eu estava conversando até com um dos nossos convidados, o rapaz que falou bastante da parte do esporte. Sim. E a gente, quando vai,
Eu falei uma vez, mas não vou falar de novo, porque daí eu fui criticado, porque eu falei que todo mundo conhecia Miami, né? Não conheço Miami. Mas a gente conhece, assim, um pouco de cultura de outros países, né? Você vai, por exemplo, aos Estados Unidos, eu faço muito comparativo com os Estados Unidos. Não sou fã do Trump, tá? Não sou fã eu já vou colocar, né? Mas, assim, inclusive eles estão se arrependendo muito de ter colocado ele lá. Muito. Mas a história do povo americano, o desenvolvimento dele é algo a ser copiado. Porque eles foram também colônia, foram tudo, e hoje são a primeira potência mundial. Eles fizeram alguma coisa certa. E o que a gente vê nos Estados Unidos, ou em outros países também, vamos colocar aí no Velho Mundo, né, no Reino Unido, a gente vê em Itália, é que existe a importância do político, lógico, mas a participação social também é muito grande. Estados Unidos, principalmente, tem aquela velha história, né? Não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Então, lá eles resolvem muito entre eles. Por exemplo, tem bairros, eles fazem o programa de segurança dos bairros. Você vai no Japão, acabou o expediente do Japão, do comércio, os comerciantes saem na rua e limpam a frente, sabe? Eles mantêm a limpeza. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos muita cultura. Eu vou deixar isso para o governo. E o governo o que faz? Até mesmo se choveu demais, o governo não está fazendo nada com a chuva. Já escutei isso aí. Eu já escutei isso numa rádio. Tá chovendo muito, verdade. Eu estava indo pro Nordeste lá, o cara falou isso. Não, estamos com um problema com a chuva, tá uma chuva forte e o governo não faz nada. Eu falei, nossa, o que ele queria que o governo fizesse? Numa rádio. Fechar a torneira, consertar o encanamento, lá, qualquer coisa. Mas assim, não falta um pouco, e aí eu cobro um pouco, não cobro, mas dentro até desse projeto nosso do Bom Senso, de trazer esse protagonismo das universidades. Nós não precisamos começar a dar um passo com essa mudança de começar a trazer protagonismo para a sociedade através das instituições, para começar essa mudança? Então, mas aí é uma questão cultural, né? Então, saiu um livro de uma escritora, ela cresceu na Alemanha Oriental. Pesado, ali era então, pesado. E ela, na Alemanha Oriental, enquanto Alemanha Oriental, ela se tinha subsídio para música rápida, era o punk. Punk que era contra a música rápida. Subsídio para futuros escritores. Subsídio, quando cai o muro, caiu tudo, não tinha mais subsídio de nada. E ela não conseguia publicar, não virava e tal. Ela fez um curso de manicure. E foi ser manicure. Porque ela falou, para mim, não tinha. Eu só fui ver que isso era eu estava baixando o status depois, porque para mim era o comum. O que me interessa é trabalhar. Agora, se eu vou ser manicure e escritor, é outro problema, que não é o nosso. O nosso ainda trabalhar é coisa de escravo. A gente quer renda sem trabalho. Então é aquela coisa, fica lá alienado esperando ganhar na loteria. Pô, se eu ganhar na loteria, hoje é quinta, hoje é sábado, se eu ganhar segunda, eu não vou trabalhar. Fala, peraí. Então E olha que o povo brasileiro trabalha pra caramba. Sim. Não é mesmo? Mas qualquer trabalho, não. A gente tem uma herança cultural de que quem trabalha é o escravo. O português deixou essa herança pra gente. Então, o cara que é bom não vai fazer. Não vai botar a mão na massa. Não vai fazer nada. Alguém faz para ele. Mas isso também acontece, né? Entre outras coisas, né? Porque a universidade, não bastasse todos os problemas, ela é estigmatizada, né? Toda vez que um professor, um especialista, um doutor, alguma coisa, coloca com conhecimento o problema, faz a crítica, ele logo é rotulado. Também é da esquerda. Porque você é professor de universidade, você deve saber disso aí.
você deve ter, carregar o fardo às vezes, ser considerado de esquerda, mas a opinião dele não conta porque ele é da esquerda, entendeu? Eu quero a solução, não estou preocupado com a orientação ideológica de ninguém. Então existe isso. Você fala muito do Rio Sorocaba. Nós temos 3 universidades por falta de uma, né? E todas elas têm curso de engenharia ambiental. Quanta solução já não se pensou para o Rio? Para o Rio Sorocaba, para a poluição, para a qualidade do ar, para um monte de coisa. No jornal mesmo, quando eu estava lá, todas as vezes que a gente tinha problema com uma coisa, você pedia para falar com. Bom, nem você fala com o Marcelo Gui tantas vezes, mas a Unesp lá tal. Ali do lado do jornal. Fulano, como é que. Tem solução, não sei o que. Daí já vinha no dia seguinte a reclamação. Mas esse professor que falou, não sei o que e tal. Falei, mas desculpa, esse professor que falou estudou, ele tem conhecimento. Mas ele tem ligação com viés partidário, não sei do que. Eu falei, eu não pedi carteirinha de ideologia para ele. De filiação, não posso fazer isso aí. Então a gente tem muita marra, né? Eu fico desapontado, porque a gente vendo a região, não só de Sorocaba, mas a região metropolitana é mais ou menos aquilo que o Ariano Suassuna fala lá no Alto da Compadecida. Né? É que nem repartição pública, existe, mas não funciona. É mais ou menos isso. Você colocou a história de uma alemã, né? Eu vou colocar aqui, né, até para pontuar o problema da Alemanha, do que aconteceu com a Alemanha, com a queda do Muro de Berlim, tá? Ou melhor, a queda do Muro de Berlim, todo mundo sabe, Berlim é encravado na Alemanha, né? Na Alemanha era cravado na Alemanha Oriental. Mas a queda do muro, vamos dizer assim, foi a reunificação das 2 Alemanhas, a federal e a democrática, né? A democrática que era a comunista. E era uma coisa interessante, que quando caiu, inclusive a capital foi para Berlim, né, que antigamente era Bonn. Uma das preocupações do governo da Alemanha Federal, da Alemanha Ocidental, era como nós vamos trazer essa massa para o nível de vida ocidental. Lembrando, no Ocidente você tinha um carro BMW, você tinha uma Mercedes, você tinha uma Audi. Na Alemanha Oriental você tinha o Trabant. Era o que tinha. Então a disparidade tecnológica, a disparidade era grande. Então como nós vamos trazer isso? Tá? Aí o que aconteceu? Nós vamos fazer uma coisa que foi feita aqui no Brasil, que se chama lá os Bolsas. Tá? Começou um programa assim de melhoria salarial. Tá? Vamos começar. Salarial não, bolsas. Né? Não era o nome bolsa, mas. Ajuda, né? Era ajuda de custo para. Só que eles não pensaram o seguinte: esse pessoal da Alemanha Oriental, ou melhor, não vou falar. E aí eles viram que não estava dando certo. Passou 1 ano, 2 anos, e a disparidade continuava, e o pessoal não aumentava, não melhorava o padrão de vida. Aí que eles pararam e falaram, mas por quê? Então, por que isso não está dando certo? Você colocou uma coisa aí, tá? Da escritora, né? Ela tinha subsídio disso, subsídio daquilo. O governo era o grande pai. O governo comunista é o grande pai. Ele até tem piadas, né? Mas ele diz onde você vai morar, onde você vai trabalhar. É mais ou menos assim. Ele é o grande pai. Então, quando caiu o muro, quando houve a unificação da Alemanha, para os alemães orientais, para eles foi o seguinte: poxa, saímos de um pai rico, de um pai pobre para um pai rico. Agora nós vamos ter muito dinheiro que o pai rico vai dar. Mas não é esse o pensamento do Ocidente. Aí, o que eles tiveram que fazer, a Alemanha Ocidental, tá? Nós vamos ter que fazer alguma coisa para colocar eles numa realidade diferente. Aí foi feito um estudo, foi feito um trabalho gigante, e que em 2 minutos eles chegaram no resultado. Corta tudo. Agora, a partir de amanhã, vão ter que trabalhar, vão ter que se virar. E se viraram. Você é uma questão de reeducar. Né? Tem um autor que eu gosto, que é o Milton Santos, e ele falava do livro aí das diretas,
né? Com a Constituição trocou o cidadão pelo consumidor. Então são os direitos do consumidor, não do cidadão que está em jogo. Aí a coisa não andou, né? O cara parou de brigar para acumular. Fala, não vamos atrás para todo mundo, não tem para todo mundo, é o privado e tal. Então é uma outra, no caso da Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, mesmo da Rússia. Eu lembro na época, quando começou a Perestroika, Glasnost, imaginava que era uma reconfiguração do próprio comunismo, que é socialismo, né, soviético. No fim, acabou a União Soviética. Pulverizou as repúblicas, né? Acaba a União Soviética. E vai para uma coisa como a gente está vendo hoje, né? Uma ditadura só que já era ditadura, continua. Só para não fugir tanto do tema, nós estamos falando inclusive de região metropolitana de Sorocaba aqui hoje. Está na Rússia, mas volta. Mas tem Somos o mundo globalizado. Tem a ver. A gente sabe disso, claro, não é novidade e tal, mas foi mapeada a vocação da região, existem afinidades, pontos em comum que podiam ser trabalhados, por exemplo, turismo, por exemplo, você sabe que tem cidades aqui com atrativo, Itapiraí, Mata, enfim, tem tantas coisas. Por exemplo, nós temos consórcios, né, o Rio Sorocaba tem lá o Cerismo, né? Como é que essas instâncias funcionam? Como é que elas interagem com isso? Faz sentido? Também é o mesmo batidão na região? Como é que é? Então, mesmo o consórcio, né, do Baixo e Médio Tietê e tal, que a gente participa, o professor Nobel Ladonizo é um dos fundadores disso. Tem vários estudos e, inclusive, propostas para as prefeituras de o que melhorar, como manter aquilo ali. Tinha uma coisa que era simples, no lugar de plantar na mata ciliar, deixa crescer. Não precisa plantar nada, deixa crescer aquilo, um negócio óbvio, né? Mas teve que falar para ele. Então, desde o básico do básico até coisas mais técnicas que o pessoal entende, mas não tem não tem uma união, no caso aí, política para isso. O comitê se entende. O pessoal do turismo se entende do potencial que tem. Mas as cidades que se dane, cada um que descubra como que você vai fazer. São Roque, vou fazer o vinho. Eu vou falar assim dessa questão do potencial que você falou com aquilo que a gente sempre colocou de Brasil, tá? A gente, assim, né, eu escuto muito falar que eu sou bem mais jovem, né? Isso aí era o tempo do Zé Antônio. Começou a falar. Viu? É só ouvir falar, tá? Não se deixa enganar, não. Mas desde o tempo do José Antônio, se falava, o Brasil é o país do futuro, o Brasil tem um potencial, o Brasil é isso, vai ser uma gigante, os BRICS vão comandar o mundo. De fato, a China, segunda maior potência mundial. Índia, já passou em 3 vezes o PIB brasileiro, quando o PIB brasileiro era o dobro da Índia. Mas o Brasil não anda para frente. É sempre o país do futuro, mas nunca sai do lugar. O Darcy Ribeiro falava isso, né? O problema é que o país do futuro e fica, se não der certo esse, a gente põe outro. Se não der certo esse, ou esse outro, a gente tira o outro e põe o terceiro. Eu participei de uma reunião uma vez com uma colega que era deputada, muito tempo. E ela estava falando, não, nós vamos fazer da região lá de Itapeva, né, uma região de turismo e tal, e tinha aquele esquema, né, de você fazer uma votação e arrumar um jeito de colocar a cidade como turística para receber uma verba, a cidade turística recebe uma verba, né. Aí, não, nós vamos fazer um projeto, tá, para aqui, a gente tem muito potencial, eu, né, bem ingênuo, né, tava lá na reunião, tava os prefeitos, né, e eu fui ingênuo que assim, eu tinha lá um hotel na cidade de Itapeva, não sei como também, tinha um. Agora tem 2. E você chegava no banheiro lá, era coisa assim de cortina.
Aí eu perguntei, viu, vocês estão fazendo trabalho para fazer uma cidade turística, qual o potencial que vocês têm para atrair e dar acomodação para turista? Ah, mas isso a gente vê depois. Eu escutei, o pessoal pensa que é mentira, eu estou inventando, não estou não. No futuro. Mas você quer ser turístico e você não tem acomodação, você não tem infraestrutura para acomodar o turista? Ó, aqui em Sorocaba, né, quando não lembro mais que a data, mas tinha a Cidade Educadora, era um grande projeto internacional, a ciclovia da cidade dessa época. A ciclovia poderia ligar a região metropolitana inteira com ciclovia e fazer um turismo, cicloturismo, biciturismo, sei lá como chama isso daí, que o pessoal vai para fora para fazer. Então o cara vai para o Chile para fazer isso, para andar na ciclovia do Chile que liga vários pontos do país. Coisa que poderia ser feito facilmente, mas não se faz. Então, você vê, daria para, inclusive, explorar turístico, pontos que são turísticos, pontos que são, sabe, a questão ambiental, né, ecoturismo, mesmo urbano. Turismo, a gente fala de turismo. A Polônia tem, se eu não me engano, o dobro ou triplo de receita de turismo do Brasil. E o que eu sempre falo isso, pessoal, não tem mais. Não tem, não. Você vai na Polônia, o que o pessoal visita é campo de concentração. Polônia é campo de concentração. Auschwitz. E o pessoal vai visitar campo de concentração e dá mais dinheiro que o Brasil com todo esse potencial. África do Sul tem um turismo, um ecoturismo muito maior. Por quê? Eles aproveitaram os parques, montaram parques, inclusive até batendo e fazendo uma simbiose aí com a preservação, porque eles fizeram parques de visitação, né, os safaris. Com esse ingresso de receita que aumentou muito, eles ajudam a preservar os parques. O Brasil, nós estamos falando aqui, nós temos um potencial turístico grande na área de ecoturismo. Nós estamos falando aqui, você que está escutando a gente agora, nesse momento deve ter umas 3, 4 correntes no Amazonas derrubando árvore. Essa é a realidade brasileira. Sabe, tem lá um monte de trator com o correntão lá derrubando. Porque não estamos diminuindo o desmatamento. Diminuindo, o desmatamento não está acabando. Nem vai, porque um terreno desmatado na Amazônia vale mais do que um terreno com árvore. Exatamente. Mas se fosse aproveitado do ponto de vista turístico, gente, o Brasil, fazendo novamente o comparativo, né, Estados Unidos, o Brasil tem 20 bilhões de receita, eu não lembro o número. Estados Unidos tem 200. É algo assim extremamente... Então, assim, que a gente fala, falando da região metropolitana, existem várias situações que poderiam ser trabalhadas, poderiam ser estudadas, aproveitadas com resoluções, mas ninguém faz, fica sempre do ponto de vista político da discussão e bola para frente. Aqui em Sorocaba eu participei uma vez com o Flaviano, o professor Flaviano lá, que era o pró-reitor. Não, vai ter uma reunião, foi um professor que era da Exanc, que era o secretário da prefeitura lá, da parte tecnológica. Não, vai ter... Tá bom, vamos lá, né? E reuniram vários. Foi feita essa reunião, nunca mais saiu, que era voltado para a cidade inteligente, aquela coisa, né? O discurso. Não aconteceu nada. Ele fez a reunião como secretário, porque todo mundo estava atormentando. Entendi. Então ele colocou todo mundo na sala mas e acabou. Isso remete a uma coisa que a gente sempre fala aqui, o Luiz até se diverte toda vez que a gente repete isso aí. É uma máxima, né? Toda vez que você não quer resolver um problema, você cria uma comissão. Então você se reúne. Tem uma demanda aqui. Chama o Conselho X, a Universidade Y, a associação aqui. Ótimo, está aqui. Aí é que não vai para frente. Bom, sai no jornal, faz a propaganda e bota. Daí você vai lá. E daí? Bom, a gente avaliou o problema, discutiu, cada um falou um pouco aqui, não sei o quê. E agora? Agora a gente vai ter uma outra reunião para poder dar continuidade ao debate, para colocar, né? Mas a gente fica incomodado. Não que a gente esperasse algo de tão melhor, mas a gente queria ter um pouquinho de uma margem de saída para que a região também se integrasse, né?
que dá para fazer, Paulo? Tem saída? Tá? Eu acho que o caminho Essa pergunta do milhão que eu falei, tem uma saída para a região metropolitana de Sorocaba? Eu acho que a resposta está dada, mas ele pode falar melhor, né? Eu acho que é integração com a universidade, porque isso aí denota, e não é necessário se entender muito, total desconhecimento do problema. Se eu não sei o que fazer, como é que eu vou fazer? Ou pior, se eu me recuso a também aceitar, se a Uniso está promovendo um evento, chamando os prefeitos e prefeitos, ou gestores, né, que seja, nós temos aqui a solução, projetos que vocês podem implementar, sei lá, talvez até a custo zero, não sei se a ideia se completamente está correta. Mas não há como, é difícil, é muito complicado, né? Parece que tem uma amarra, uma trava, que a gente não entende porque a gente lutou tanto para ter universidade aqui, né? Foi um parto desgraçado para conseguir a universidade pública. Aliás, a Uniso foi a primeira, né? A Uniso foi a primeira, né? Então foi de 95, daí veio a Unesp. E o UFSCar. Acho que veio o UFSCar primeiro, depois do Unesp. Não. É isso? Foi o UFSCar veio primeiro? Veio primeiro. O UFSCar veio primeiro. Tá. Então a gente sabe. Eu lembro que eu estava nessa briga, eu lembro. Então, a gente testemunhou isso aí, brigou tanto para isso tudo. Infelizmente, tem potencial, tem capacidade, não é culpa de quem está lá, logicamente, tá? Mas é difícil. E a gente vive, com todo respeito, e aqui a gente não quer fazer, a gente vive com a ilusão. Aliás, voltou o bordão, né? Que a gente está na melhor cidade do país para se viver, né? Porque. Tem até praia. Pelo que eu vi aí, tem praia. Em algum lugar tem uma praia. Talvez volte o prédio com 1 quilômetro de altura, sei lá o que mais aí. A gente vai colocar nisso, né? Bebê reborn. Bebê reborn. É bem aquilo. Bom, então é isso, né? Integração com universidade, mudança de postura. E o pior não é isso. A gente tá num ano eleitoral em que ninguém vai mexer com nada, eleição geral, e daqui a 2 vai ter eleição municipal. Ou seja, de novo vai mudar a orientação. Não tem. A gente trouxe pessoas aqui para ser entrevistadas. Nada contra também, a autonomia dele vai fazer o quê? Mas com a volta do prefeito, ele mudou tudo lá, ele mandou a gente embora, mudou os quadros. Aliás. Hoje, antigamente, o prefeito e vice-prefeito existiu a parceria. Agora, hoje. É estranho, né? Porque o negócio está litigioso. É curioso, porque quando ele saiu, o vice, na coletiva, falou que a gente até chorou, falou que esperava que ele vai voltar, que esperava que voltar. Ele voltou, agora virou um inferno, estão brigando, né? O que remete àquilo que o Jô Soares dizia: tirante e Aureliano, nenhum vice tem capacidade nenhuma. O vice é uma peça decorativa, um estorvo na vida do gestor. Bom, vai ver que não gostar do visual novo. Eu não sei, não tem. Mas a gente espera que a região metropolitana, sei lá, alavanque, né? Ninguém torce contra, tá, gente? Por favor, isso aqui que está colocando é realidade. Não, a gente faz crítica de realidade. O objetivo do nosso projeto, né, é justamente isso, mostrar o que tem certo e o que tem errado, que se a gente não resolver o que está errado, nós não vamos sair de lugar nenhum. Aliás, antes até da crítica, nesse intervalo aqui, a gente praticamente alinhavou uma agenda para a região. A gente está dando de bandeja aqui, bom, o Paulo, né, mais precisamente, está dando subsídio para os gestores. Aliás, a gente tem que pegar esse programa e mandar para todas as prefeituras, para eles ouvirem e entenderem um pouquinho de como é que, olha, prefeitos, ouçam, independente da sua orientação, tal, quer chamar a gente de esquerda, de direita, do que quiser, pelo menos ouça. Daí vocês vão entender como é que é para fazer. E não precisa dar mérito para a gente, não. Pode falar, eu fiz, ninguém vai cobrar. Ninguém vai cobrar nada por isso. É isso? Feito. É isso. Então, Paulo, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela paciência de ter discutido com a gente aqui, de ter enriquecido ainda mais esse painel. A gente falou, inclusive, de região metropolitana de Sorocaba, ou seja, a gente começou o programa dizendo que não sabia o que é a região metropolitana e termina sabendo menos ainda, porque, infelizmente, o que fica de concreto é que a região é uma figura geográfica. É um território
orientado pela conveniência política, sem desprendimento, com visão um pouquinho estreita. Me perdoem aí os que pensam em sentido contrário, mas isso é uma constatação, não é uma crítica, porque a gente não tem interesse nenhum em coisa como eu gostaria, e espera, sinceramente, que melhore. Paulo, obrigado pela presença mais uma vez. Legal, obrigado a vocês. Vamos lá. Esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Obrigado e até a próxima.